que a rede bayesiana é? A rede bayesiana, ela é um grafo, como outros gráficos, que vocês já viram em várias disciplinas. Ela é um grafo direcionado, ou seja, ela vai de uma das causas para as consequências, ela é direcionada. Ela é acíclica, ela não permite ciclos dentro dela. E ela representa as dependências e independências condicionais de uma distribuição conjunta de probabilidade complexa. Então, qual é a sintaxe da rede bayesiana? A rede bayesiana, ela define uma notação gráfica. Então, ela é um conjunto de nós, eu tenho um nó por variável, e a cada nó está associado a uma distribuição condicional de probabilidade, que é a distribuição da probabilidade daquele nó, do valor que o nó representa, dado os valores dos seus pais. Então, o caso mais comum, ela pode ser transformada e vice-versa numa tabela de probabilidade condicional. Aqui nós temos um exemplo muito simples de rede bayesiana, com apenas 4 variáveis, que é as mesmas variáveis que a gente usou agora há pouco. Eu peguei a figura original, por causa do cat aqui, que eu não gosto desse termo boticão, né? Então eu peguei aqui uma rede original, com uma topologia muito simples. Nessa rede, a gente procura, e na rede bayesiana, procura-se colocar o gráfico direcionado das causas para as consequências, né? Das causas para os efeitos, digamos assim, não para consequências, mas causas para os efeitos. Então, nós descobrimos que o tempo, o éter, né? Em inglês, time quer dizer hora, e o éter quer dizer do clima, né? Então, o éter, o tempo, ele está separado das outras, porque não tem relação nenhuma causal com nenhuma outra. Mas cárie pode ser a causa de uma dor de dente, e pode ser a causa de você de ter um cat. Você foi fazer um teste lá com o explorador e o teste pegou no seu dente lá, então é a causa do cat, né? Então a cárie pode ser a causa da dor de dente ou do cat. Então você tem aqui um pequeno exemplo de rede bayesiana, um grafo direcionado das causas para os efeitos, não tem ciclos, e mostra realmente a independência entre as variáveis. Uma variável independente das outras, não tem conexão nenhuma com nenhuma das outras. Então, vamos lá. Isso aqui é uma repetição da primeira. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz uma rede bayesiana. Então, eu traduzi isso aqui também do texto. Traduzi até o nome dos autores, das pessoas, que é para não ter problema. Então, vamos lá. Então, a pessoa estando no trabalho, ela recebe um telefone do vizinho. O vizinho se chama João Rapadura. Então, vamos chamar aqui o João Rapadura, né? Esse vizinho, João Rapadura, o John, né, diz que o alarme está tocando. Ele liga para o cara e diz, olha, vem aqui que o seu alarme está tocando. Alarme está tocando, quer dizer, o alarme da casa. Lá nos Estados Unidos isso é muito comum, as casas terem alarmes, né? Aqui, já no Brasil, já tem agora também bastante casa com alarme. Mas eles lá, as casas são com muros baixos, mas tem alarmes. Então, quando um alarme toca, os outros vizinhos ligam para o trabalho da pessoa dizendo, olha, seu alarme está tocando. Mas uma vizinha tem 2 vizinhos, do lado direito e do lado esquerdo. A vizinha do outro lado, chamei aqui de Maria Amargura, é a Mary, né? Não ligou. Então ele recebeu confirmação que houve alarme somente de um dos vizinhos. Mas é o seguinte, lá ocorrem muitos tremores de terra. Um tremor de terra pode disparar o alarme. Aqui os alarmes dos carros disparam sozinhos. Então a gente sabe que o alarme pode disparar sozinho. Passa uma mosca na frente do alarme do carro e ele dispara, né? Você fechou o carro, tinha uma mosca dentro do carro. Aí a mosca passa na frente do sensor do alarme. A mosca dispara o alarme, né? Então a sua pergunta é, se o seu alarme disparou do seu carro, é porque tem um ladrão roubando o seu carro ou porque ele está com defeito ou foi por efeito natural? Então essa é a sua decisão. E a decisão é pior, eu vou ter que largar o trabalho para ir em casa, ver se está sendo assaltado e levar a polícia, ou não. Então, a inferência é, tem um ladrão ou não tem? E a decisão é, o que é que eu vou fazer agora? Vou chamar a polícia, eu vou em casa? Essa é outra decisão que você tem que tomar. Então, quais são as variáveis? As variáveis que você observa são
ladrão, tem ou não tem um ladrão, é uma variável binária. Terremoto, teve ou não teve um terremoto. Um alarme, ligou ou não ligou, também, tudo é binário. E João liga ou não liga. João liga, que é o vizinho da direita. Maria liga, que é o vizinho da esquerda. Então, a rede, ela vai refletir o conhecimento causal, né? Então, a gente sabe que um ladrão, que é o burglar, por isso que a gente usa, vou usar lá na frente o B, ladrão, burglar, né? Então, ele pode disparar o alarme. Um terremoto, e o termo inglês é earthquake, né? Earthquake, pode disparar também o alarme. O alarme pode fazer Mary, telefonar. O alarme pode fazer João telefonar. Então, são as relações causais que acontecem na rede. Então, está aqui a rede. Está aqui a rede. A rede é o quê? O ladrão, burglary, né? Um arrombamento, ele faz o alarme disparar. Um terremoto também faz o alarme disparar. Agora, esse ladrão, esse arrombamento, ele não tem causas para ele. Se não tem causas para ele, então ele tem uma probabilidade a priori para ele. A probabilidade dele acontecer é 0,1%, ou seja, 0,001. Quando é que ele mediu isso? Ele mediu isso porque em um ano inteiro ele viu que 0,1% das casas da cidade dele foram arrombadas. Então ele sabe que a probabilidade dele ter um arrombamento é 0,01. Bom, o terremoto também da mesma forma. Como é que faz o terremoto? O terremoto ele diz, olha, probabilidade de ter um terremoto aqui nessa minha casa, todo ano tem terremoto. E qual é a porcentagem de tempo do ano que está tendo terremoto? 0,2%. Então ele também mediu. Ele também mediu a probabilidade de ter um terremoto, 0,002. Então nós temos aqui um arrombamento com a probabilidade de acontecer de 0,01 e um terremoto com a probabilidade de acontecer de 0,02. Agora, o alarme. O alarme, ele pode disparar por uma dessas duas causas, mas ele também pode disparar sozinho. Então, existem 4 possibilidades. Aconteceu o roubo e aconteceu o terremoto ao mesmo tempo e o alarme disparou. Então, nessa tabelinha aqui nós temos isso. B é do arrombamento, E é do terremoto. Então, o arrombamento, true, verdade, e o terremoto, verdade. Qual é a probabilidade do alarme disparar, dado que houve arrombamento e terremoto? 0,95. Como é que eu faço isso? Eu medi pelos exemplos passados, se ele disparou ou não, quando houve as duas coisas ao mesmo tempo. 0,95. Ou então calculei baseado nas vezes em que ele disparou por causa do alarme e as vezes que ele disparou por causa do earthquake. O P de A e B, P de isso e isso pode ser calculado, né? Por os eventos que aconteceram aqui e os eventos que aconteceram aqui. Também pode ser calculado. Então, P dos dois ser verdade é 0,95. Bom, mas esse aqui pode ser verdade e esse falso. Quer dizer, houve um arrombamento e não houve terremoto. Então, probabilidade do arrombamento, verdade. Não houve terremoto, falso, né? Aqui. Então, qual é a probabilidade de acontecer só por causa do arrombamento? 94%. 94% das vezes que houve só arrombamento, o alarme disparou. Mas pode ser que não houve arrombamento e houve só o terremoto. Então, aqui o arrombamento é falso e o terremoto verdade. Então, nós temos aqui um exemplo de 29% que o alarme dispara só pelo fato de ter acontecido um terremoto. E quando é que o alarme dispara sozinho mesmo, sem arrombamento e nem terremoto? 0,001, que é exatamente, se vocês já observarem bem aqui, não tem nada a ver, é 0,001 mesmo. É uma coincidência que o fato de ele ter olhado a probabilidade do arrombamento. Então, nós temos aqui uma tabela de distribuição conjunta de probabilidade do nó, alarme, dado seus filhos. Arrombamento e terremoto. Okay? Então, até a metade da minha rede bayesiana está composta. Agora, a próxima metade é
O João liga, Maria liga. Só existe uma causa para João ligar e Maria ligar, é que houve um alarme. Se houver só um terremoto, Maria não liga. Se houver só um arrombamento, João não liga. Ninguém liga por causa só do arrombamento ou do terremoto. Alguém ele liga se eu escutarem um alarme. O arrombamento porque eles não veem, e o terremoto porque eles não acham que o terremoto seja motivo para chamar alguém do trabalho. E a não ser que a casa esteja pegando fogo, né? De qualquer forma, Maria e João ligam de acordo com o alarme. Ora, qual é a probabilidade do alarme disparar e Maria e João ligar? Então eu tenho aqui. O alarme disparou, tchu, e João ligou 90% dos casos. 90% das vezes que o alarme disparou, João ligou, porque ele passa muito tempo em casa. Então, sempre que dispara, a maioria das vezes que dispara, ele sabe que disparou e ele vai lá e liga para você, avisando, olha, seu alarme disparou. Ou então, porque o alarme incomoda ele, ele liga para você, chateado da vida, com raiva de, com raiva de você, liga para você e você vai logo desligar aquele alarme. E quando o alarme não dispara, ele se engana e liga para você mesmo. Então ele pode ligar para você quando o alarme é falso, 0,05% das vezes achando que tocou e na realidade era o barulho da sirene da polícia, era algum outro barulho. Ele acordou e sonhou que o seu alarme estava tocando e aí ele liga para você. Bom, quando é que Maria liga? Maria liga quando? O alarme dispara 70% das vezes e quando o alarme não dispara, 0,001% das vezes. Você tem uma rede completa. O que é que essa rede é melhor do que em que é que essa rede é melhor do que uma tabela de distribuição de probabilidade conjunta? Que se você for combinar todos esses valores aqui em uma tabela única, você vai ter uma tabela gigante, né? De 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, 17, 18. Você vai ter uma tabela gigante, né? Enquanto que fazendo a rede, você tem tabelas pequenas separadas, que podem facilitar a sua vida na hora de fazer os cálculos. Essa é a grande vantagem da rede bayesiana, reduzir seus cálculos e também mostrar graficamente como é que funciona o seu sistema, como é que você está pensando no sistema. Esse mostrar graficamente como é que está funcionando o sistema é uma forma de você analisar o problema, estudar, mostra para você, tem essa facilidade, tem essa vantagem de utilizar esse sistema. Né? Então, vamos lá. Então, essa rede ela é compacta. Ela diminui o tamanho dos... Aqui tem umas contas mostrando como a rede é compacta, mas eu acredito que vocês acreditam no que eu estou dizendo. Tem umas besteiras aqui, uma tabela com variáveis x e com k, uma tabela com k variáveis, terá 2 elevado a k linhas, vocês sabem já disso, né? Então eu tenho uma variável com 3 variáveis, uma tabela com 3 variáveis, vai ser 8 linhas, 4 variáveis, 2 a 16 linhas, 4 variáveis, 32 linhas, assim por diante. Então vai ser 2 elevado a n linhas. E essa linha terá um valor para P, verdade, um valor para falso. Então, esse é o 2 elevado a n variáveis, né? Onde é k variáveis, né? K parentes, né? No caso aqui, se a rede, se for na rede que tem k pais, né? Que no caso a vida pais, né? A complexidade da rede acaba sendo não maior do que dn, número de variáveis, vezes 2 elevado a k pais, que é o número de pais valores. Então, com isso, nós temos uma significativa redução da distribuição conjunta total, que a distribuição conjunta total cresce em ordem de 2 elevado a n, e a rede cresce na ordem de n elevado a 2 elevado a k. E a distribuição completa cresce na ordem de 2 elevado a n. Então, nós vemos que o n aqui é mais ou menos linear, né? Mas tem o k é a quantidade de pais. Então, são duas variáveis aqui é uma só. De qualquer forma, esse valor sempre é superior a esse valor aqui. Sempre superior, visivelmente superior, esse valor é visivelmente superior a esse valor aqui. Né? No caso da rede de alarme, nós vimos ali que ela terá 10 valores, que é as tabelas, né? Vou somar aqui as tabelas. 1 mais 1, aqui ó, 1 mais 1,
mais 4, mais 2, mais 2. 1 mais 1 mais 4, mais 2, mais 2. 1 mais 1 mais 4, mais 2, mais 2, dá 10 linhas das tabelas, né? Se forem usando a distribuição de probabilidade conjunta, nós teríamos pelo menos 2 elevado a n menos 1, que seria 31 variáveis independentes, né? Teria 32 a tabela total, mas de 31 independentes. Bom, então isso aqui é só para mostrar rapidamente que a tabela, a rede bayesiana reduz a complexidade de uma tabela de distribuição de probabilidade conjunta. Então, o que significa? Como é que eu calculo? Eu calculo o seguinte, nós sabemos aquela formulazinha do produtório, né? P de x1 dado x1, xn, etc, etc, é o produtório de P de xi dados pais. Essa é a fórmula. Aqui eu substituo os xi e mais 1 até xn pelo nome pais, né? É a mesma fórmula. Como é que eu boto isso na prática? Na prática, eu vou dizer o seguinte. Eu tendo uma rede colocada, eu posso fazer várias perguntas sobre a rede da mesma forma que eu faria sobre a tabela. Então, isso ainda é uma enumeração. Então, é uma outra forma de fazer a enumeração, né? Então, eu vou me perguntar o seguinte. Qual é a probabilidade de acontecerem todos esses eventos ao mesmo tempo? Quais eventos? Do João ligar, a Maria ligar, de ter acontecido um alarme, de não ter sido um arrombamento e de não ter acontecido terremoto. Então, todos aconteceram ao mesmo tempo. O que foi? João e Maria ligaram. Quando João e Maria ligaram, você fica... em geral, você ficaria preocupado, dizendo, olha, se João e Maria ligou, eu devo preocupar com o fato de estar acontecendo algum arrombamento. Mas eles ligaram e não houve arrombamento. Então, qual a probabilidade de João ligar, Maria ligar e não houve arrombamento e não houve nem terremoto? Os dois ligaram e não houve terremoto, mas o alarme disparou. O alarme disparou, os dois ligaram, mas não houve arrombamento e terremoto. Qual a probabilidade de tudo isso acontecer? Ora, João ligou, João tem um acidente, tem um pai na rede. Então, João ligou, dado que o alarme disparou. E eu sei que o alarme disparou. Então, eu tenho a probabilidade P de João ligou, dado que o alarme disparou. Maria ligou, eu sei que Maria ligou e sei que o alarme disparou. Então, eu tenho uma probabilidade de Maria ligou, dado que o alarme disparou. Qual foi a probabilidade do alarme que disparou? Eu sei, sem ter acontecido o B nem o E. Está aqui também, existe um valor para isso na tabela lá. E existe um valor para a probabilidade não P e existe um valor para a probabilidade não E. Como eu sei que tudo, o resultado é um produto, né, o produto de todos eles, então eu tenho aqui o produto de todas as evidências. Isso é multiplicar. Então, multiplicando todos esses valores, eu chego ao valor dessa probabilidade. Então, é assim que eu vou responder a todas as perguntas que aconteçam no meu... As demais perguntas que possam eventualmente acontecer, que possam ser estabelecidas. Com a probabilidade de Maria ligar, dado que não houve alarme e houve um terremoto. É a mesma fórmula, eu aplico tudinho ali, faço os mesmos cálculos e obtenho. Com a probabilidade de John ligar, é a mesma coisa. Então, para uma rede simples, eu posso fazer as contas na mão, rapidinho aqui, com essa fórmula aqui básica, né? Que é deduzida a partir dessa fórmula original aqui. Ótimo, maravilha. Bom, nem tudo é maravilha, quer dizer, as coisas nem sempre terminam como a gente acha, né? Até agora está tudo bem. Nós temos uma fórmula para calcular as perguntas que a gente vai fazer sobre a rede bayesiana. Mas, é lá que resolve tudo? Bom, nosso problema, primeiro problema, a rede ela pode ter sido desenhada de uma forma não causal. Nós procuramos desenhar a rede de forma que ela seja causal, ou seja, que ela represente exatamente os aspectos causais. Mas um maluco chegou lá, que não entendia, não pensa como a gente, e desenhou uma rede que não é causal. O louco lá tem gente que acha que o sol nasce porque o galo canta, né? Então você diz assim, olha, o galo cantou, então o sol vai nascer. Pronto, o sol vai nascer, o galo cantou, né? Na realidade, o galo canta porque o sol nasceu, porque o sol está nascendo, ou sei lá, porque ele canta porque gosta de cantar. O galo canta meia-noite também, não tem relação causal entre o galo cantar e o sol nascer, não. Se vocês passaram tempo num sítio, numa fazenda no interior que tem a criação de galinhas, você vai ver que o galo, de repente, ele resolve
cantar meia-noite, 8 horas da noite, 10 horas, meia-noite. Agora, é muito comum ele cantar às 5 horas da manhã depois que o sol nasce, né? Começa a claridade do dia. Então ele canta porque ele gosta, está feliz da vida, gosta de cantar, porque está começando um novo dia para ele. Ele é mais feliz do que a gente, porque não sabe que ele vai para uma panela qualquer dia desse. Então ele não sabe que vai para a panela, então ele fica lá cantando, feliz da vida, porque está cheio de galinha no terreiro com ele lá, sei lá, por um motivo ele está feliz. Então ele vai lá cantar. Mas o sol não nasce porque o galo canta, né? Mas a pessoa pode achar isso. Então ela pode achar que, por exemplo, o fato da Maria ligar é que provoca o João ligar. Ou o fato da Maria ligar é que provoca o alarme disparar. Ou que o João liga porque o fato de João ligar provoca o alarme. Você pode fazer uma rede completamente não causal. Aí tem uma boa notícia com relação a isso aqui. Né? O que é que acontece? Bom, o que acontece com a rede, em primeiro lugar, é que a rede começa a ficar muito grande, ela fica, além de estar sem sentido, ela fica muito grande, ela possui conexões a mais. E o julgamento, a análise da rede fica não natural, né? Fica difícil as probabilidades. Isso quer dizer que se tivéssemos uma rede puramente causal, teríamos um número menor de conexões, né? Então, uma rede puramente causal, nós teríamos um número muito menor de conexões. De certa forma, tem uma grande coisa nas redes bayesianas, é que ela é tolerante a esse tipo de erro. Então, você fazendo esse tipo de erro, mas você sabendo fazer as perguntas e os cálculos na ordem certa, se você colocar as probabilidades corretas, e se você fizer as perguntas na forma correta, a resposta está correta, mesmo que a rede esteja errada. Então, mesmo que a rede tenha se desenhado errado, não causal. Então, essa é uma das vantagens da rede bayesiana, que ela admite, ela é a prova de bobo, né? Ela admite que você faça uma rede meio mais ou menos errada. Se você calcular pelo menos as probabilidades certas, então ela vai te dar a resposta certa, as perguntas que você faça. Mas lembrando que uma rede puramente causal, ela tem um número menor de conexões. Bom, a rede, ela pode ser causal, ou seja, puramente causal, ela vai da causa para o efeito, ou seja, ela pode ter o roubo, que é a evidência, né, diríamos assim. Aliás, não, a evidência não é a causa, né? O roubo é a causa, o arrombamento, né? Leva a um alarme e que leva ao João ligou. Então, quando a rede está assim, você se pergunta se, dado que houve um roubo, se o João liga, por exemplo. O João ligou é a pergunta que você pode fazer. A rede pode ser de diagnóstico, você pode tentar fazer um diagnóstico, você quer saber, você recebeu uma ligação do João, essa ligação implica que houve, de certa forma, um alarme, que pode implicar que houve um roubo. Você pode fazer perguntas desse tipo. Qual é a pergunta? Qual é a probabilidade de ter tido um roubo, dado que João chamou? Aí você calcula, ó, que já tem os valores calculados por essa rede aí da gente. Qual é a probabilidade de João ligar, dado que houve um roubo? É 0,86. Qual a probabilidade de acontecer um roubo, dado que o João ligou? 0,016. Ó. Então, só o fato do João ligar não dá muita certeza que houve um roubo, não. Você está fazendo a inferência do efeito para a causa. Veja que eu estou mostrando aqui, esse slide, é o tipo de inferência, né? Então, quais são os tipos de inferência? A inferência pode ser causal. Eu quero saber se o João ligou, a probabilidade de ligar, dado que houve um roubo. Essa é a inferência da causa para o efeito. Pode ser uma inferência diagnóstica, eu quero saber do efeito para a causa. Acabei de receber a ligação do João, eu quero saber se houve o roubo. Causa o roubo, a ligação ao João, né? Mas eu quero saber o contrário, da causa para o João ligou. E a intercausal é aquela que você quer saber de um roubo e você só tem a evidência que houve terremoto. Né? E você nem sabe se o alarme ligou ou não. Então você fica meio doido aqui, perdido com as três variáveis, né? Mas você quer saber se houve o roubo. E a única evidência que você tem é que houve um terremoto. Né? Então são duas coisas assim meio fora de lógica para a gente, mas que tudo é possível. Na rede você pode perguntar qualquer coisa. Então esses tipos de inferências são chamados de inferências causal, da causa para o efeito,
inferência de diagnóstico do efeito para causa e a inferência intercausal, entre causas com um efeito comum. Tem também a mista, né? Você tem duas evidências, por exemplo, fortes, que João ligou e que houve terremoto e você quer saber se teve alarme. Então, aqui a proposição é: qual a probabilidade de ter um alarme, dado que João ligou e não houve terremoto. Isso também é calculado com aquelas fórmulas lá em cima, 0,03. É o uso simultâneo da inferência causal e do diagnóstico. Voltando à independência, nós descobrimos que quando a gente escolhe uma independência, a gente simplifica a tabela. Mas a independência pode ser estudada na rede. A rede representa uma sequência de eventos. Né? Uma sequência de eventos. Esses eventos, né, estão interconectados por essas distribuições de probabilidade. A partir de um momento em que um evento ocorreu, a rede muda o seu aspecto. A partir do momento em que eu tenho certeza que houve um arrombamento, essa probabilidade já é de 100%, já não é mais de 0,01, houve um arrombamento. Então, isso é dado, essa probabilidade que eu já vou usar aqui, é dado que o evento aconteceu. Então, eu já faço cálculos usando a probabilidade dessa que ocorreu, dado que o evento aconteceu, as outras são desprezadas, porque o evento já aconteceu. Então, o fato de um desses elementos se tornar uma evidência modifica o aspecto da rede, modifica também a forma da rede. E modifica também a forma como eu vou analisar a independência. Então, existe um critério para analisar a independência chamado separação direcional, ou day separation. Aqui é um Azinho no lugar desse E aqui, digitado errado. Então, a separação direcional é uma forma de você analisar a independência de uma rede já em execução, né? Uma rede está andando por aí. Como é que funciona? Dois nós são separados, desseparados, ou seja, são independentes. Né? No caso aqui, o nó M e o nó B. Aqui eu tenho uma linha que conduz o nó sem nenhuma evidência. O nó B leva o B leva ao A e o A leva ao M. Então, é como que burglary, o que é burglary? Não é que é a palavra em português? É arrombamento. O arrombamento levou ao alarme, o roubo levou ao alarme, e o alarme levou a Mary ligar. Ora, agora, tudo isso em nível teórico, isso leva a isso, que leva a isso. Agora, se o alarme tocou, né, já não me interessa mais se houve arrombamento. Então, o alarme tocou para Mary, o alarme tocou. Então, Mary e arrombamento são duas coisas que se tornaram independentes pelo fato de que o alarme tocou. O alarme tocou. Mary e o Butler eram dependentes, porque estão na mesma linha. Mas a partir do momento que um elemento que está no meio deles se tornou evidência, aconteceu, então os valores de probabilidade, as variáveis, se tornam automaticamente, que estão na ponta e no início do ciclo, se tornam independentes. Então, essa é uma forma de você verificar a independência em execução da rede. Né? Na execução significa, esse elemento aconteceu isso aqui. Então, isso aqui agora já não é mais é 100% certeza que esse aqui aconteceu. Se esse aconteceu, esses dois aqui, nos seus cálculos, são considerados independentes. Quando isso aqui é a separação direcional, quando estão na mesma linha, né? Quando eles estão de forma divergente, o evento A é causa de evento J e do evento M. Por exemplo, o alarme, ao disparar, ele causa o evento J e o evento M. Então, há uma dependência entre esses alarmes. Esses alarmes aqui, eles podem acontecer dado que o A pode acontecer. Então, há uma dependência até um certo ponto. Mas na hora que o alarme dispara, o evento ocorre, então esses elementos J já são dependências exclusivamente do A. O A é o causador do M, o A é o causador do J, e o J com o M não tem relação entre si.
Então, essa é uma separação de divergente, né? A convergente é o contrário. Se esse aqui disparou, então esses dois começam a ter um influencia no cálculo do outro. Um é dependente um do outro. Né? Se esse aqui é desconhecido, os dois são independentes. Se esse é conhecido, os dois são dependentes. Então, essa é a forma da convergente. E assim por diante. Isso. As consultas, né? Então, aqui eu vou dar uma passada rápida e não vou entrar na dedução dessas formas, que tem algumas formas que nós vamos ver agora, que a dedução dela leva 3, 4 páginas, você ficar falando lá e leva uns algoritmos bem complicados. Então, eu vou passar aqui rapidinho pelas formas e vou chegar ao que interessa para a gente. Então, essas são as consultas, né? Nós vimos que as consultas podem ser inferidas em uma rede bayesiana, né? Mas, se nós fizermos consultas mais complexas, como, por exemplo, essa aqui, a probabilidade de Maria e João ligarem, dado que houve um roubo. Então, a probabilidade de Maria e João ligarem. É Maria e João. Se é Maria e João, então isso aqui vai envolver uma análise mais complexa, que pode ser respondida, tanto seja na tabela quanto na distribuição, por essa fórmula aqui embaixo. Que vocês podem deduzir sem problema. É possível deduzir dessa forma. Então, probabilidade de Maria e João ligarem dado B é probabilidade de Maria e de B acontecer, M acontecer e J acontecer, dividido pelo P de B. Isso aqui é a regra do condicional, a regra do produto. Isso aqui é a simples regra do produto. Que na tabela, isso pode ser visto como somatório de P, E, B, A, M, J, aquela formazinha que a gente já viu, somatório em E e em A, né? De P, E, M, A e J dividido pelo P de B. Então, o somatório de todos os casos em que B, M e J acontecer dividido pela probabilidade de B. Né? Então, é o somatóriozinho de todas aquelas linhas da tabela, está aqui dividido pelo P de B. Bom, isso aqui cresce, certo? Isso aqui cresce. Quando eu começo a aumentar as variáveis aqui, as perguntas aqui, essas fórmulas aqui vão crescendo, vão se tornando gigantescas. Olha aqui. Isso aqui é só para mostrar, não é para entrar em detalhes. Somatório de P, E, A, B, M, F, G. Aí começa o somatório do somatório de E, vira o somatório de E e A, separando os dois somatórios. Depois liga o P de B vezes o somatório de A do somatório de E. Isso aqui vai gerar fórmulas cada vez maiores. E quanto mais complicada for a pergunta, maiores são as fórmulas para calcular. Então, nós vimos que uma tabela, nós usando aquelas simples fórmulas da regra do produto e da regra da cadeia, nós vamos gerando fórmulas cada vez mais complicadas a partir das perguntas que a gente queira fazer. Então, cada pergunta vai gerar uma fórmula e essas fórmulas vão se tornando cada vez mais complicadas. E aí vem a solução. Como é que eu resolvo isso? Né? Esse é o grande problema agora. Né? Então, essa é uma complexidade, NP difícil, né? Digamos assim. Então, existem dois grupos de algoritmos que ajudam a resolver esses problemas aqui. Um deles é o chamado algoritmo de eliminação de formação de agrupamentos, e o outro é um algoritmo de árvore de junção. Nós não vamos ver nenhum deles aqui. Certo? Eu não vou entrar em detalhes nenhum dele aqui, porque a gente tem muita coisa para ver e a gente levaria aí uma semana para estudar devagarzinho esse algoritmo. Né? Mas nós vamos ver os métodos, pelo menos, de inferência aproximada. Métodos de inferência, né? Como é que a gente faz inferência em rede bayesiana? A inferência, ela pode ser aproximada ou pode ser real. Né? Ela pode ser aproximada ou real. Os métodos de inferência aproximada, para esse probleminha aqui, quando tem muitas variáveis, você pode fazer um método de inferência aproximada, que é o quê? A amostragem da própria rede. Então, você faz um estudo amostral da rede, estudo estatístico dentro da própria rede. Muitas chamadas, tem dois tipos de amostragem, a amostragem direta e a amostragem por rejeição. Depois, tem um outro método chamado ponderação de probabilidade, nenhum desses métodos é exato, ele dá uma inferência aproximada estatística. E um método de cadeias de Markov, que é um algoritmo chamado CMMC, cadeias de Monte Carlo Markov. Também nós não vamos ver aqui, isso são... Nem o pessoal da matemática acho que não estuda isso na graduação, não, só estuda isso em geral na pós-graduação, né? Então são cadeias de Markov Monte Carlo, e acho que está aí na graduação eles estudam.
Eu não vou, falei aqui uma coisa mais sobre ele, não, falei não. Então, esses métodos complicados, mas tem uma boa notícia para vocês. A boa notícia é que existem muitos pacotes de software disponíveis já por aí no mercado que tem esses métodos já implementados. Eu não tenho aqui os modelos exatos. Não, deixa eu ver modelos exatos. Não. Eu vou mostrar aqui um dos softwares que vocês podem baixar. Não só os pacotes de machine learning aí, quase todos eles têm isso. Mas eu vou mostrar alguns que você pode brincar com eles aqui. Só um minutinho que eu vou... O site dele, eu devia ter instalado aqui, vai mostrar ele funcionando para vocês. Na turma passada eu cheguei a baixar e mostrar esse software. É só um dos exemplos, né? Vamos ver aqui algum dos exemplos. Esse aí é um dos exemplos de software que vocês têm, é o JavaBase. Aí vocês podem vir nesse site aqui, que é o feito por uma universidade, eu não sei se que universidade é essa aí, universidade, alguém lá da Universidade Americana, não sei o nome. Então ele tem um software aqui em Java, que é chamado de JavaBase. Ele é muito legal, porque ele permite você simular pequenas redes bayesianas, até redes relativamente grandes. Só que o meu browser está no modo escuro, e ele no modo escuro eu não enxergo nada. Agora melhorou. Vamos ver aqui. Aqui você tem... Foi feito por esse rapaz aqui, na universidade não sei onde. Ah, na USP, não, tem um cara... É da USP, na Universidade de São Paulo, tá aí. O cara legal, fez um brasileiro aí trabalhando. Aqui você pode fazer o download deles. Se ele baixasse rapidinho aqui, eu podia até mostrar. Até mostrar ele funcionando aqui, né? Vou tentar mostrar aqui ele funcionando, se dá tempo. Vocês podem tentar baixar aí também no computador de vocês. É um arquivozinho zip normal que funciona na máquina virtual Java. Eu devia ter visto isso antes de começar a aula, né? Acabei não dando tempo. Bom, eu não vi antes de começar a aula. Na próxima aula, com certeza, eu vou mostrar ele funcionando aqui. Agora não deu. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Bom, próxima aula a gente vai começar mostrando esse softwarezinho aí, que não vai dar tempo agora. Se vocês quiserem baixar em casa e brincar com ele, basicamente é muito simples, é um desenho que você coloca lá exatamente os nossos, é o desenho da árvore. Você desenha a árvore, coloca lá os nós, desenha na árvore, coloca nos nós, você coloca os valores das probabilidades a priori, e você faz qualquer pergunta sobre sobre a rede que ele implementa a resposta. Ele tem implementado alguns desses algoritmos, algoritmo de árvore de junção, algoritmo de... esses algoritmos de formação de agrupamento e árvore de junção, ele já tem implementado dentro dele, do Java Base. Então você pode brincar com ele aí em casa nesses dias, né? Então, esses métodos aqui, sim, eu esqueci de falar. Esses métodos aqui, árvore de formação de agrupamentos e árvore de junção, são métodos de seleção exata. Eles tendem a reduzir o número de variáveis que são geradas, e eles usam uma coisa chamada eliminação de variáveis. Então, você vai criando as fórmulas,
Essas sombras vão crescendo e ele vai dando um jeito de eliminar essas variáveis. Depois, se a gente conseguir colocar o curso de Machine Learning, a gente vai, lá no curso de Machine Learning, a gente vai entrar em detalhes sobre esses algoritmos aqui. Né, como é que eles funcionam e tal, mas aqui a gente não tem tempo para isso não, é muita coisa. E são métodos de inferência exata da árvore. Então ela te dá essas respostas aqui, essas perguntas que você faz de forma exata. Já os métodos de inferência aproximada são métodos que mais rápidos, você calcula mais rápido, mas não são exatos. Então, a amostragem da árvore, a amostragem, porque você tira uma parte da árvore, estuda uma amostra da árvore, né? Amostra uma parte da árvore. Você faz a ponderação das propriedades e usa a cadeia de Markov, que também foge aqui do nosso escopo. A rede bayesiana, ela pode ser usada também para criar uma coisa mais na frente, que você chama, que é utilizada em navegação espacial, em reconhecimento de imagens, né? Existem várias aplicações que são os filtros de Kalman, que são redes bayesianas, até onde eu sei, que são redes bayesianas que usam modelos temporais. Então, o que são modelos temporais? Essa rede aqui que nós vimos, aqui, ela está fixa, ela é atemporal, ou seja, ela não tem aí previsto um fator tempo. Mas muitos dos eventos do dia a dia, eles dependem do tempo. Então, os que dependem do tempo, nós temos aqui uma rede bayesiana dinâmica, chamada de rede bayesiana dinâmica, ou seja, qual a probabilidade, de, por exemplo, de eu trazer guarda-chuva hoje, dado que choveu ontem? Se eu levar em consideração que o tempo está passando, eu teria uma rede em cada instante de tempo. Uma rede dinâmica que muda. Nesse tempo eu tenho uma rede, nesse tempo uma rede T, né? T-1, e nesse tempo eu tenho uma outra rede, nesse outro tempo eu tenho outra configuração, na realidade uma outra configuração de rede. Então eu tenho uma configuração num tempo, eu tenho outra configuração no outro tempo, que depende do tempo anterior, e eu tenho uma outra configuração de tempo que depende do tempo anterior. Quando a configuração da rede de um certo tempo depende somente do tempo imediatamente anterior e não da história total pregressa, então costuma-se dizer que eu tenho um modelo de Markov ou uma hipótese de Markov, né? Qual é essa hipótese de Markov? É que o estado atual depende apenas de um histórico finito dos estados anteriores. Então, o Markov de primeira ordem é quando ele depende apenas do exatamente anterior, tá? Corrigindo aqui o que eu falei. O processo de Markov de primeira ordem, ele depende apenas do estado imediatamente anterior, tá aqui a fórmula. Então, isso é usado em quê? Isso é usado em inferência normal, como a gente está sabendo, mas é usado também em filtros, em monitoramento, em comunicação, em reconhecimento de imagens, uma série de aplicações para essas identificação de imagens e assim por diante. Existe uma série de aplicações para esses chamados processos de Markov. São também ferramentas estocásticas ou probabilísticas, como queiram, né? Bom, então essas são chamadas redes bayesianas dinâmicas. O que são as redes bayesianas dinâmicas? São redes bayesianas, da mesma forma que a gente viu agora há pouco, mas que também levam em consideração o fator tempo. Então, elas têm estados baseados no tempo, onde o tempo entra nos cálculos das probabilidades. O cálculo se torna muito mais complexo e são tratados por vários modelos. Os casos especiais dessas redes são os modelos ocultos de Markov, os filtros de Kalman, todos eles utilizados em navegação espacial, a NASA, quando vai mandar foguetes, ela costuma usar filtros de Kalman para calcular as trajetórias dos foguetes e tal, calcular as trajetórias para os caminhos até Marte, não sei o que mais, e por vai. E são aplicados também em processamento digital de sinais, em processamento de voz, né, em processamento de imagem, e etc. Lá no disciplina que vocês vão ver, devem ter visto, ou já viram, ou vão ver ainda, de processamento de imagem, talvez o professor lá fale algum dos... Existem muitos métodos também, é possível até que ele nem fale nenhum desses métodos, mas pode ser que o professor lá de processamento de visão computacional fale alguma coisa sobre os processos dos modelos de Markov, né? Isso aí tudo fica para um próximo curso, seria um curso de aprendizagem de máquina, porque a gente ainda está entrando aqui em vários aspectos da IA,
E a incerteza é apenas um dos aspectos. Essa parte aqui é apenas um dos aspectos da IA. Nós temos muita coisa ainda para ver pela frente. E o semestre está já quase acabando, né? Então, estou devendo para vocês essa rede funcionando. Na próxima videoaula aí a gente vai colocar essa redezinha para funcionar, porque tem que estar uma configuradazinha. E vai dar um trabalhozinho para rodar, mas é quase que imediato. Se alguém tiver alguma dúvida aí sobre o assunto que a gente já falou hoje, fale agora, porque a gente vai já começar outro assunto. Né? Então, se alguém tiver dúvidas, aproveite agora para a gente colocar as perguntas aí. Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora, mande a mensagem agora. Antes que a gente comece outro assunto. Alguma questão, hein? Às vezes a gente não sabe nem por onde começar a pergunta, né? Mas aí para você chegar ao ponto de saber pelo menos o que perguntar, é preciso que tenha ficado de alguma forma esses textos estejam essas informações estejam na sua cabeça. Então existem muitos cursos aí na web. Eu vou dar uma procurada em alguns sobre redes bayesianas, cursos específicos de redes bayesianas. Cada uma dessas aulas que a gente dá para vocês é um curso específico. Então existe um curso específico sobre redes bayesianas, curso específico sobre Prolog, um curso específico sobre lógica, um curso específico. Cada um desses tópicos que eu estou abordando aqui é uma área, é uma ferramenta, uma área que mereceria aí um semestre inteiro só com aquela matéria, né? Aquela matéria em si. Então, redes bayesianas mereceriam também um semestre inteiro só com redes bayesianas. Então, a gente colocou assim meio jogado para vocês, mas vocês podem pensar um pouco melhor e qualquer coisa vocês deixam as perguntas lá no mural ou fazem as perguntas na aula, quando vocês tiverem dúvida, né? Quando vocês tiverem. Porque enquanto eu acho que agora está muito fresco, vocês não conseguem nem sentar ainda para pensar sobre o que fazer. Agora nós vamos ver outro método de lidar com a imprecisão. Né? Que método agora que nós vamos ver? Que é sistemas difusos. Então, se nós lidamos com a incerteza no seu aspecto mais... Vocês estão vendo a apresentação aí? Que eu não estou vendo a apresentação. Não, está aqui. Sim, né? Bom, então, eu estou ouvindo... Então, nós vamos lidar agora com o sistema difuso que trata, na realidade, nós poderíamos até separar incerteza de imprecisão. Então, nós lidamos agora há pouco com a incerteza, né? Agora nós vamos lidar com uma coisa imprecisa, né? Uma coisa que muitos problemas do mundo real são assim, imprecisos. Você vai perguntar, você pergunta para uma pessoa do início do século, como é uma velocidade de carro que é alta para ela, ela vai dizer, olha, rapaz, a partir de 20 km por hora, 30 km por hora, o carro está correndo, vai se desmontar, é uma coisa horrível. Existia até uma preocupação das pessoas, quando fabricaram os primeiros automóveis, se quando a velocidade passasse de 20 km por hora, as pessoas não morreriam sufocadas, né? Então as pessoas ficavam na época, no século, acho que foi no início desse século, no início do século XX já, né?
Quando inventaram o automóvel, ficaram nessa história preocupados se a velocidade não ia fazer com que as pessoas ficassem sufocadas. E depois descobriu que não, né? Que as pessoas hoje andam em motos a cento e tantos quilômetros por hora em cima da moto e não morrem sufocadas, né? Então, para aquelas pessoas no início do século, a velocidade de 30 quilômetros por hora era uma velocidade absurda, né? Para a gente, hoje, 30 quilômetros por hora é quase que uma pessoa correndo, né? Andando, é muito baixo, né? Mas se você perguntar para uma pessoa, a cidade de Fortaleza é segura ou é tranquila? Aí depende da pessoa. Se a pessoa mora num bairro tranquilo, a pessoa vai dizer que é super tranquila. Se a pessoa mora num bairro perigoso, a pessoa vai dizer que é super perigoso. Se a pessoa assiste muito TV, vai dizer que é muito perigoso. Se a pessoa assiste pouca TV, vai dizer que é muito tranquilo. Mas muito tranquilo e muito perigoso pode ser, assim, também coisas muito difíceis de afirmar, como, por exemplo, você vai dizer que uma pessoa aconteceu um crime esse mês passado. Então, essa cidade está violenta demais, aconteceu um crime no mês passado. É como, por exemplo, eu morei na cidade de Florianópolis, na época, isso faz muitos anos atrás já, mais de 20 anos, quase 30 anos atrás. E na época lá era tão tranquilo que até o presídio era aberto, não tinha nem o único preso, o preso que estava lá, a cela era aberta e ele cuidava do presídio, da limpeza, das coisas do presídio, ficava lá. E a vida dele era ótima lá, porque ele tinha onde dormir, onde morar e onde comer. O presídio era uma casa para ele, porque ele ficava lá. Hoje em dia as coisas não estão mais assim. Mas, então e quando acontecia um crime ou alguma coisa assim, aí as pessoas reclamavam, a cidade está muito violenta, porque teve um crime essa semana, teve um arrombamento, olha, tome cuidado, todo mundo estava tomando cuidado que houve um arrombamento. É o caso da Covid, por exemplo, a Covid está com uma mortalidade altíssima, as pessoas estão morrendo desesperadas, mas esse altíssimo aí é 0,05% e mata tanto quanto qualquer outra doença, quanto uma gripe comum, porque mata quem ia morrer de qualquer jeito, quem ia morrer pela gripe, se pegasse uma gripe comum, a pessoa estava fraca, estava fraquinha nas últimas e teve uma comorbidade já existente, não sei quantas doenças, a pessoa tinha hipertensão, tinha hepatite, diabetes, não sei o que, tinha tudo no mundo que estava pronto para morrer com qualquer gripe que acontecesse. Aí resolveu pegar a Covid e morreu. Então, a mortalidade dessa doença, comparada com... é muito alta para algumas pessoas que assistem às televisões e ficam desesperados porque estão milhões de pessoas morrendo. Na realidade, esses números todos são muito baixos comparado com a população mundial, comparado com outros fatores aí, população, né, mundial, né, digamos assim. Então existe mais um excesso de desespero, né, das pessoas, um excesso de informação, e o excesso de informação é, por exemplo, as pessoas preocupadas porque o mundo vai se acabar, ou o mundo vai se acabar daqui a 4 bilhões de anos, né? Ou então as pessoas começam a ficar preocupadas porque tem chuva de metano em Marte, ou metano em Júpiter, e as pessoas daqui a pouco vão ter crises sérias vão ter crises de preocupação, de ansiedade, porque está chovendo muito granizo, sei lá, numa das luas de Plutão, né? De repente a ciência começa a mostrar essas informações que tem o Sol, por exemplo, todo mundo estava preocupado esses dias porque estava havendo uma grande tempestade solar. E aí os jornais todos publicaram que tem uma tempestade solar que pode afetar telecomunicações, satélites, e essa tempestade solar passou e ninguém soube de notícia, a internet nunca parou, o GPS não parou de funcionar, tudo funcionando normalmente, e essa tempestade não afetou em nada. No entanto, os jornais todos alarmaram, dizendo que essa tempestade solar ia afetar a nossa vida, as telecomunicações, não sei o quê. É como também o bug do milênio. Quando passou do ano 2000 para o ano 2001, os softwares, os sistemas operacionais dos computadores, todos só tinham 2 bytes para armazenar o ano, e não tinha byte suficiente para armazenar o número 2000, né? Que era 99, não dá para passar para 2000. E aí pensavam e fizeram uma confusão enorme, dizendo que o mundo ia se acabar, que os elevadores iam parar de funcionar, que as pessoas iam cair dos elevadores, os aviões iam cair, e que foi do ano 1999 para o ano 2000, foi digamos assim, uma catástrofe, né? Esperava-se uma catástrofe. Deveria acontecer no ano 2000, porque no ano 2000 os computadores não iam parar de funcionar porque não tinha memória suficiente para representar o ano 2000, né? O timer dos computadores não ia poder fazer a mudança para o ano 2000, os arquivos iam ficar todos como se tivessem regredido para o ano 1900,
e usar aquele segredinho para não dar bug em todos os softwares, e derrubar os aviões, e parar o comércio, parar as bolsas, e não aconteceu nada disso. As empresas tomaram pequenas providências e nada disso aconteceu. Todo final de milênio, ou de século, né, as pessoas esperam tragédias. No final no ano 1900, as pessoas ficavam esperando tragédias. Então, e isso já foi agravado ainda por causa do cometa Halley. O cometa Halley passou aí, foi no ano 1900 e pouco, não me lembro exatamente qual foi o ano, não sei se foi 1919, 1900, e também as guerras mundiais, né? Teve a guerra 1919, 18, 14, sei lá. E essas guerras do começo aí sim foram catástrofes, né? De fato, mas provocadas pelas pessoas e não catástrofes naturais. Então, as pessoas costumam aumentar as suas expectativas, ou diminuir as suas expectativas, ou usar fatores que são desproporcionais em relação ao que aquilo realmente representa. Isso vem da imprecisão da linguagem, né? Então, a linguagem, nós falamos, está muito quente, está muito frio. Esse muito quente e muito frio, para mim, é uma coisa, mas para outras pessoas, para cada um, é uma coisa diferente. Né? Tem até uma experiência muito interessante, que se você coloca os dois mãos, uma mão numa tigela de água quente, outra mão numa tigela de água fria, e se colocar as duas mãos numa tigela de água natural, para a mão que estava na água quente, aquela vai estar fria, para a mão que estava na água fria, aquela vai estar quente. Então, o quente, o frio, o morno, são coisas absolutamente relativas. Né? Relativa a cada pessoa, relativa a cada forma de ver. O violento, muito violento, não violento, também é relativo a cada pessoa. O catastrófico, não catastrófico, o normal, também é relativo a muitas pessoas. É lógico que existem graus diferentes. Existem coisas comuns, mas existem graus diferentes. Então, você vê, por exemplo, pela lente de uma câmera de TV ou pela lente de uma câmera de um celular, você pode ver uma catástrofe ou pode ver uma coisa maravilhosa. Você pode, por exemplo, tem até um exemplo muito engraçado na última eleição. Eu não me engano se era não sei se era do Cid Gomes, do Cid, um deles estava fazendo uma propaganda de Sobral, aí mostrou uma imagem maravilhosa da cidade e tal. Aí um oponente dele pegou o mesmo canto, a mesma tomada, do mesmo lugar, colocou a mesma câmera, uma câmera filmando a mesma imagem. Aí mostrou a mesma imagem, aí girou uns 30 graus da câmera e mostrou as favelas de Sobral, mostrou a pobreza, era só ter girado a câmera uns 30 graus que mostrava exatamente uma coisa que aquela câmera inicial não mostrou. Foi uma coisa muito engraçada e foi muito interessante ver. Na verdade, você pega uma câmera, por exemplo, você está vendo agora, você está me vendo aí, como se eu estivesse no planeta lá planeta que tem dois sóis lá, que tem o Star Wars. Você está vendo aqui uma coisa que uma fotozinha bem pequenininha que está, né, como se fosse um grande ambiente atrás de mim, né? Uma fotografia que está no meu notebook. Não, isso aqui é um planeta lá da base rebelde do Star Wars. Então você está vendo isso aí, que é uma foto do meu software, bota a minha imagem e por trás da minha imagem bota essa foto. Assim que você está vendo a foto, você não faz a menor ideia do que tem atrás de mim. Né? E isso é uma fotozinha bem pequenininha. Uma câmera, ela pode pegar uma coisa e jogar aquilo do tamanho da sua imaginação. Ela leva para você e você vê do tamanho da sua imaginação. Tudo isso, só para falar da imprecisão com que nós nos comunicamos. Nós nos comunicamos com uma imprecisão muito alta, um nível de imprecisão muito alto. E quando nós estamos com raiva é pior ainda, porque a gente exagera ainda mais, que é para atormentar ou fazer mal àquela pessoa com quem a gente está discutindo, né? E as pessoas se atormentam umas às outras com seus alarmes, com seus próprios tormentos, né? E ficam nos atormentando uns aos outros com os exageros. Os exageros que vêm da imprecisão. Então, como é que nós vamos fazer esses elementos trabalharem no computador? Como é que nós vamos lidar com a imprecisão? Né? Então, nós vamos estudar uma coisa chamada lógica fuzzy. A lógica fuzzy, ela aproxima a lógica da nossa realidade. Ela diz, por exemplo, que as coisas são classificadas dentro da lógica fuzzy com a mesma imprecisão e com os mesmos elementos que nós utilizamos na linguagem natural. E podemos fazer cálculos com isso e fazer inferência com isso. Então, a lógica fuzzy é um mecanismo, né, da matemática que veio no sentido de nos permitir que os computadores façam as mesmas loucuras que nós fazemos no nosso dia a dia, né, entre aspas. Né?
Vamos deixar os computadores também tão loucos, ansiosos. Daqui a pouco nós vamos fazer os computadores com ansiedade. E vamos dar remédios ansiolíticos para os computadores, né? Cardenal, essas coisas todas para os computadores, para eles melhor, né? Então, estou falando besteira aqui, então vamos em frente. Então, qual é o nosso roteiro aqui de estudo de lógica fuzzy, que nós temos que estudar aqui agora? Então, eu vou fazer uma pequena comparação entre a lógica clássica e a lógica difusa, que é a palavra fuzzy, pode ser traduzida com várias palavras em português. Esse também é um dos grandes problemas que nós enfrentamos na nossa língua portuguesa, porque lá nos países que falam a língua inglesa, o termo é lógica fuzzy. Pronto, acabou. Ninguém usa outro termo para isso. É o termo lógica. Aqui no Brasil, ou nos países de língua portuguesa, ou em qualquer outro país que tenha importado esse termo, fica na dúvida qual termo usar. Enquanto a comunidade não decide qual termo usar, muitos termos podem ser usados. Então, pode ser usado lógica difusa também, pode ser utilizado lógica nebulosa, pode ser lógica imprecisa, pode ser vários termos podem ser usados. E às vezes, e o que é pior, às vezes um grupo se arvora o detentor do conhecimento daquele país, começa a usar um termo específico e faz com que aquele termo seja imposto a todo mundo, quando aquele termo é o pior possível. Aquele termo nem sempre é o melhor a ser utilizado. É o caso, por exemplo, da palavra raiz quadrada, né, que seria, o lado do quadrado seria melhor, mas isso aí é outra discussão. Vamos nos ater aqui à lógica difusa. Então, em português, dos dois termos ficaram sendo utilizados em português. Um era o termo difuso, lógica difusa, e outro termo era a lógica nebulosa. Também o termo nebuloso também passou durante muito tempo sendo utilizado. Então, aqui nós vamos utilizar o termo difuso, mas nada impede que a gente utilize também o termo nebuloso. Então, vamos ver aqui o que são sistemas difusos e algumas aplicações que... O principal ponto de aplicação da lógica difusa, fuzzy, seria controle, né? Controle de processos, né? E os métodos de inferência difusa. Então, é isso que nós vamos cuidar agora nessa aula e na próxima, né? Nós vimos que a lógica clássica ela é uma lógica meio categórica, no sentido de que o que ela afirma é verdade ou falso, 100% verdade ou 100% falso, e ela é monotônica, né? Então, essa lógica clássica que começou com Aristóteles, que viveu aí entre 384 e 322 a.C. Aqui tem uma coisa interessante sobre Aristóteles, é que eu vi alguém falando, não lembro quem, que toda a lógica moderna era nota de rodapé de Aristóteles e Platão. E eu acho que eles foram realmente, fora deles, dos grandes lógicos da antiguidade, dos grandes filósofos da antiguidade, eu acho que depois deles não teve mais ninguém. Então, eles disseram tudo que tinha sido ou disseram tudo que tinha que ser dito, ou os outros não conseguiram achar nada criativo o suficiente para se sobressair em relação ao que eles disseram. Bom, então vamos lá. Na lógica clássica, você tem afirmativos do tipo: todo homem é mortal. Então, como é que você diz isso? A gente viu aqui já várias vezes. Para todo x, se x é um homem, x é mortal. Você diz que Sócrates é um homem, por exemplo, HS, né? Usando lógica de primeira ordem. E você diz, portanto, que Sócrates é mortal, MS, também lógica de primeira ordem. Essa é a conclusão. Essas afirmativas, elas podem ser ou verdadeiras ou falsas, né? Cada assertiva, elas podem assumir valores V ou valores F. Nenhuma assertiva da lógica clássica, ela pode ser parcialmente V ou parcialmente F. Elas podem ser ou V ou F. E nenhuma assertiva também pode ser ao mesmo tempo V e F. Agora eu te pergunto, no mundo real, as coisas sempre acontecem assim? Bom, existem alguns eventos que são assim, de fato, né? A filha chega para a mãe e diz: mamãe, eu estou grávida, né? Então eu estou grávida, não tenho, eu estou parcialmente, estou ligeiramente, né? Não dá, né? Eu não tá. Mas
alguns eventos, realmente você pode dosar, dizer que está muito alto, muito baixo, muito quente, muito frio. Muitos outros eventos, aí eu diria que a maioria dos eventos da Terra, né, você pode dosar. Então, na lógica clássica, e há uma equivalência entre a lógica clássica e os conjuntos, né, a teoria dos conjuntos. Dizer que Sócrates é humano, dizer que Sócrates é um elemento que faz parte do conjunto dos seres humanos. Dizer que todo humano é mortal e dizer que todos os elementos dos conjuntos dos seres humanos, todos os elementos pertencentes ao conjunto humano, também pertencem ao conjunto dos mortais. Então, se diz aqui, Sócrates pertence aos humanos, então Sócrates, e os humanos está contido nos conjuntos dos mortais. Então, Sócrates pertence aos humanos, e os humanos está contido nos mortais. Agora, nos conjuntos difusos, isso não acontece dessa forma, porque eles introduziram uma coisa chamada função de pertinência. Então, a função de pertinência, ela suaviza, ou digamos assim, dosa o grau com que um conjunto determina o grau com que um elemento pertence a um conjunto. Por exemplo, ele diz assim, E1, E2 e N, sabe qual é o elemento? Pertencem ao conjunto tal. Mas eles pertencem com um certo valor de pertinência. Eles são certo grau de pertinência. Então, para os conjuntos clássicos, se nós pensarmos assim, nos conjuntos clássicos, esse fator de pertinência seria 0, se o elemento não pertence ao conjunto, e seria 1 se o elemento pertence ao conjunto. Para os conjuntos clássicos. Então, para os conjuntos clássicos, nós temos os valores de fator, mas para os conjuntos difusos, não, porque o fator de pertinência é um número de 0 a 1. Então, o fator de pertinência de um elemento com relação ao conjunto é um número de 0 a 1 que dosa, que dá um grau com que um elemento tal pertence a um conjunto. Então, por exemplo, então isso classifica um conjunto dos difusos, por exemplo. Se você pode dizer, a pessoa pertence a um indivíduo pertence ao conjunto das pessoas altas. Ora, é muito difícil definir o que é alto. O que é alto? Alto, para nós aqui, é 1,70 m, uma pessoa já chegando a alto, né? Mas para o restante do mundo, 1,70 m ainda é baixinho, né? Então, o que é alto varia, então varia com o tempo também, que era as pessoas estão crescendo mais, estão mais altas, então as pessoas hoje já não acham, não tem o mesmo conceito de alto que nós tínhamos. E além do mais, quais são os valores que nós podemos dizer que é alto? Então essa é uma coisa difusa, né? Um conjunto naturalmente difuso. Então o que é um conjunto difuso? Um conjunto difuso é um conjunto onde cada elemento possui um fator de pertinência a esses conjuntos. Então ele é definido como sendo um par elementos, onde é o elemento conjunto, um conjunto de pares, né, ordenados, onde esses pares é composto do elemento do conjunto e o grau de pertinência desse elemento ao conjunto. O elemento somente, sem a função de pertinência, é chamado conjunto de suporte. Né? Então, os elementos de um conjunto difuso são chamados conjunto de suporte. Então, a função de pertinência é uma função de E em C que volta com o valor 0, 1. Ou seja, falando matematicamente, né? Definindo matematicamente, a função de pertinência de um elemento a um conjunto é uma função cujo domínio é o universo e a imagem é dos números, conjuntos dos números de 0. Exemplo. Me diga aí o conjunto dos números próximos de 1. Ora, números próximos de 1 pode ser, por exemplo, 2. O menos 2 é o número próximo de 1. Mas ele já está um pouco afastado, então eu vou colocar ele como pertinência 0. Ele não é um número próximo de 1. Menos 1, eu vou dizer que ele é 1/3 próximo de 1. O valor 0 é 2/3 próximo de 1. E o elemento 1 é 1 próximo de 1. Né? Ele é 100% próximo de 1. Né? O elemento 2 já se afasta 2/3 de 1. O elemento 3 já se afasta 1/3 do 3. O elemento 4 já não pertence aos conjuntos dos números próximos de 1 e assim por diante. Então, qual é o conjunto de suporte desse conjunto aqui? O conjunto de suporte desse conjunto aqui é o conjunto feito pelos elementos menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Qual é a função de pertinência? A função de pertinência desse conjunto aqui é dada para
0. Se o elemento está menor do que menos 2, ou se o elemento é maior que 4, então nós temos aqui, o elemento é maior que 4. De 4 para cima, o grau de pertinência dele é 0. De menos 2 para baixo, o grau de pertinência dele é 0. E, se não, aqui dentro, entre esses dois valores finais, limites, o grau de pertinência é E mais 2 sobre 3, se o elemento está entre menos 2 e 1. E é 4 menos E sobre 3 se o elemento está entre 1 e 4. Bom, e como é que eu escolhi esse valor aqui? Ah, isso aqui foi arbitrário, eu inventei agora, acabei de inventar. E qual é o gráfico? Eles têm um gráfico para isso? Tem, está aqui o gráfico. A função de pertinência representando o conjunto não difuso seria todos os elementos 0, 0, 4, até o 2 não pertencem ao conjunto dos números próximos de 1. E os números entre menos 2 e 4, todos pertencem ao conjunto dos números próximos de 1. Então, a função de pertinência para os conjuntos clássicos seria não pertence e pertence. Já a função difusa não pertence, mas chega aqui, ele vai subindo, aumentando o grau de pertinência, suavemente, até chegar no valor máximo, que é o valor 1, depois ele vai baixando de novo até chegar ao valor mínimo, que é o valor 0, e aí continua. Esses conjuntos clássicos são chamados de conjuntos CRISP. Então está aqui o nomezinho, CRISP. E, então, para contrapor ao conjunto fuzzy. Então, existem dois tipos de conjunto. O conjunto CRISP e o conjunto fuzzy. O conjunto CRISP refere-se aos conjuntos que nós estamos acostumados a tratar, claro, onde os elementos pertencem ou não pertencem com 0, 1. Então, a representação formal de um conjunto difuso é um conjunto de pares ordenados, onde os elementos ordenados são o grau de pertinência, ou a função de pertinência, e o elemento, dado que esse elemento pertence ao conjunto universo. Esses são a definição de conjuntos difusos. Então, o conjunto difuso tem as mesmas coisas que o conjunto clássico, mais, ou seja, os elementos de um conjunto clássico, mais um grau de pertinência que cada elemento pertence ao conjunto ou não. Aí sim eu posso dizer uma pessoa pertence. Quando a pessoa pertence com 0,8% ao conjunto das pessoas altas, é porque a pessoa tem 20% que ela pertence, talvez, ao conjunto das pessoas baixas. Então, ela pertence aos dois conjuntos. Ela é alta com 80% e ela é baixa com 20%, por exemplo. É um exemplo só que eu estou dando aleatoriamente. Então, as coisas começam a se tornar possíveis de serem trabalhadas do ponto de vista difuso ou nebuloso, ou sem um limite claro entre o que é uma coisa e o que é outra. Você vê que na natureza, por exemplo, a natureza tem toda assim, não existe um limite claro entre onde passa do reino vegetal para o reino mineral, porque existem organismos e os próprios vírus em si e outros organismos microscópicos que são torna muito difuso dizer onde é que se separa o mineral do animal, do vegetal, separa o mineral do vegetal e do animal, né? Existem plantas carnívoras que também pertencem aos dois. Existem algas que vivem no fundo dos oceanos que têm muitas características de animais e vegetais. Né? Existem subespécies que estão no meio termo entre os dois. Existem animais que são aquáticos e ao mesmo tempo que podem viver fora do mar. Então, onde termina uma coisa e começa a outra, ninguém sabe muitas vezes. E quando essas coisas se tornam sempre difusas, e quando nós nos expressamos, nós usamos sempre palavras do tipo muito, pouco, menos, médio, mais ou menos. Todas essas nossas expressões costumam representar ou mostrar uma imprecisão muito grande na nossa linguagem, na nossa forma de comunicação. Uma imprecisão na nossa linguagem, na nossa forma de comunicação, pode levar a muitos problemas. Mas nós não podemos abrir mão disso, porque faz parte da nossa evolução, da nossa forma de... foi assim que nós aprendemos a conviver. E nós precisamos de máquinas que façam isso para poder nos comunicarmos com elas. Que elas se comuniquem conosco, no que nós nos comuniquemos com elas, que elas sejam capazes de fazer as mesmas tarefas que nós, no momento, somos melhores. Isso é o objetivo da inteligência artificial. Então, eu vou parar por aqui hoje, que já são 15h33.